4.500 metros de altitude. O ar fica rarefeito até quase desaparecer. Um homem com batina preta vai curvado sobre sua mula. Náuseas, ânsias de vômito. A cabeça dele está explodindo. Ao seu redor, 14 colegas sofrem o mesmo. Alguns vomitam sangue. Vários pedem confissão, convencidos de que vão morrer ali mesmo, naquela passagem gelada entre as nuvens. O homem de batina não pede confissão. Ele tira um caderno e começa a escrever. E o nome dele é José de Acosta, o espanhol que se adiantou a 3 séculos de ciência. E de quem ninguém se lembra. José nasce no seio de uma família numerosa. 11 filhos, ascendência conversa. Pai comerciante. Um lar burguês em uma das feiras comerciais mais ativas da Europa. Não há nada nessa paisagem que anuncie o que está por vir. Exceto uma coisa. Com 12 anos, José de Acosta entra na companhia de Jesus. 12 anos! Enquanto outras crianças ainda brincam nas praças de Castela, ele já está estudando latim, filosofia natural, teologia escolástica. Os jesuítas não formam devotos, formam máquinas de pensar. E José é seu melhor aluno. Ordenado sacerdote em 1566, dá aulas de teologia em Ocanha e Plasencia. Ele é brilhante. Ele terá um futuro confortável na ordem. Mas algo o corrói por dentro. Aos 31 anos, ele escreve uma carta aos superiores. Eles a chamam de sua defesa ou apologia. Nela, ele pede, quase exige, ser enviado para as missões americanas. Seus superiores duvidam. Não é comum para alguém com seu perfil intelectual. Ele insiste. Em 1571, José de Acosta cruza o Atlântico. Ele não voltaria à Espanha por 16 anos. Ao chegar, as ordens são claras. Cruzar a cordilheira para se juntar ao vice-rei Francisco de Toledo, no interior do vice-reino. Acosta obedece e começa a subir. O grupo continua pela rota na província de Huarochirí. A passagem de 4.575 metros de altitude. Nessa altitude, o corpo humano começa a desligar. Os indígenas chamam isso de soroche. Os espanhóis acreditam que é coisa de vapores malignos ou castigo divino. O que Acosta experimenta nessa travessia não tem precedente na literatura europeia. Ele mesmo descreve isso. Quase de súbito, senti uma angústia tão mortal que pensei em me jogar da montaria no chão. E com isso, logo tantas ânsias e vômitos que pensei que ia morrer. Porque depois da comida e das fleumas, bile e mais bile, uma amarela e outra verde, cheguei a vomitar sangue. Acosta estuda isso. O ar é tão sutil e delicado que não é suficiente para a respiração dos animais que precisam de um ar mais denso e temperado. Ele estava descrevendo a hipóxia por altitude no século XVI. O primeiro relato médico moderno do mal de altitude chegaria em 1913 pelas mãos do Dr. Ravenhill, trabalhando em uma mina a 4.700 metros no Chile. Hoje, uma variedade do mal de altitude leva oficialmente o seu nome: doença de Acosta. Quantos livros didáticos espanhóis o mencionam? Durante 14 anos, Acosta percorre o vice-reinado do Peru, de norte a sul. Cusco, Chuquisaca, Potosí, La Paz, Lima. Observa as minas em pleno funcionamento. Estuda as línguas Quechua e Aimará. Aprende o sistema de registro Quipu, aquela escrita de nós que os europeus ainda não entendem. E não para de olhar para o oceano. Detecta uma corrente fria de água que sobe por toda a costa do Pacífico Sul-Americano.
Uma corrente que esfria o ar costeiro, que impede as chuvas, que transforma a costa peruana em deserto, apesar de estar nos trópicos. Ele a descreve com precisão. Ele a documenta. Ele a publica em 1590. Em 1802, Alexander von Humboldt chega àquelas mesmas costas, faz medições e publica seus resultados. O mundo batiza essa corrente com seu nome, a corrente de Humboldt. A mesma que a Costa já havia descrito 212 anos antes. O próprio Humboldt, em uma carta de 1840, protestou contra esse nome. Ele sabia perfeitamente que não a tinha descoberto. Mas a observação mais ousada ainda estava por vir. De onde vieram os indígenas americanos? Era a pergunta que ninguém sabia responder. A Bíblia não mencionava a América. Os filósofos gregos também não. A teoria oficial falava de origem hebraica, de migrações bíblicas, de explicações sagradas impossíveis de verificar. A Costa rejeita isso. Não porque seja irreverente, mas porque há 14 anos observa esses povos de perto. Suas línguas, suas técnicas, seus animais domésticos. E nada se encaixa com o Mediterrâneo, nem com as tribos de Israel, nem com nenhum povo conhecido do Velho Mundo. Em 1590 ele escreve: é mais razoável pensar que os primeiros habitantes das Índias vieram por terra. O novo orbe não está totalmente separado e afastado do outro orbe. Eu acredito que um mundo e o outro se juntam e continuam em algum lugar, ou pelo menos estão muito próximos um do outro pelo norte. Ele estava postulando que a Ásia e a América estavam unidas por terra no extremo norte. O Estreito de Bering só seria descoberto em 1728. A teoria científica do povoamento asiático da América só seria estabelecida no século XX. A Costa já havia intuído isso em 1590, baseando-se apenas na observação direta da fauna, das línguas e dos costumes indígenas. 130 anos antes mesmo de existir o conceito de Estreito de Bering. Mas a Costa não era apenas um cientista. Ele também era um operador político de alto nível. Em 1576, ele é nomeado provincial da Companhia de Jesus no Peru, o cargo mais alto dos jesuítas em todo o vice-reino. A partir desse cargo, ele funda colégios em Arequipa, Potosí, La Paz, Chuquisaca, Lima e Cusco. Ele enfrenta diretamente o vice-rei Toledo, que tenta fechar vários deles. Em 1582, chega o seu momento mais influente. O arcebispo Santo Toríbio de Mogrovejo convoca o Terceiro Concílio Limense, a reunião eclesiástica mais importante da América até então. A Costa não apenas participa. Ele dirige a redação do Catecismo Trilingüe em espanhol, quechua e aimará, o primeiro do tipo no continente. Redige as atas, define a estratégia de evangelização para todo o mundo andino. Um jesuíta de Medina del Campo, ditando a política religiosa de um continente inteiro. Em 1586, antes de retornar à Espanha, ele faz um desvio de 1 ano pelo México. Estuda as culturas astecas, reúne materiais, consulta outros jesuítas. Tudo irá para o livro. Chega à Espanha em 1587, com 15 anos de material acumulado e uma obra na cabeça que não existe em nenhum idioma. Em 1590, publica em Sevilha a História Natural e Moral das Índias. 7 livros: História Natural, Cosmografia, Meteorologia, Etnografia, Religião Indígena, Economia Colonial. Uma síntese que não existia em nenhum idioma. O impacto é imediato e brutal. Nesse mesmo ano, traduzida para o latim.
Em 1596 para o italiano. Em 1598 para o francês, o holandês e o alemão. Em 1604 para o inglês. 14 anos, 6 idiomas. As bibliotecas de toda a Europa chamam-no de Plínio do Novo Mundo. Francis Bacon o conhece e o cita. Os grandes enciclopedistas do século XVIII se baseiam em suas observações. Humboldt o reconhece explicitamente em sua obra Cosmos, como um de seus predecessores diretos. E Darwin, que leu Humboldt com devoção antes de embarcar no Beagle, sem dúvida passou pelas páginas de Acosta. Uma cadeia direta, de uma pena nos Andes até a origem das espécies. Os últimos anos não são fáceis. O general da companhia, Cláudio Aquaviva, o escolhe como emissário perante Felipe II em um momento de grave tensão entre a coroa espanhola e a ordem jesuíta. Acosta viaja para Roma. Negocia, media entre dois poderes que se olham com desconfiança. Mas esse equilíbrio tem um preço. No final, seus próprios superiores o afastam. Ele termina como reitor de um colégio menor em Salamanca. Ele morre em 15 de fevereiro de 1600, com 60 anos, sem cargos, afastado do poder que um dia teve, sem saber que seu nome ficaria gravado na história da ciência, sem saber que havia descrito uma corrente oceânica e uma doença de altitude, sem saber que estava certo em tudo. Um pensador que previu a origem asiática dos americanos. Um político que redigiu o primeiro catecismo trilingüe de um continente. De batina, com uma pena, sem laboratório. Só com a disciplina de olhar o mundo como ele realmente era. Não como diziam os livros que deveria ser. A Espanha produziu esse homem e decidiu esquecê-lo. A memória não se dá de presente, se reivindica.